mudou, né? Inclusive é uma crítica que a gente faz aí, a gente vai chegar no Estatuto da Criança e Adolescente, mas o Estatuto da Criança e Adolescente também está montado em cima dessas três grandes temáticas. Você não tem lá um título discutindo a questão da sexualidade do adolescente, mas o trabalho você tem. Né? Você tem o trabalho, ele entrou na questão do adolescente, que a única forma de se pensar em pedagogia do jovem no nosso mundo atual é por meio do trabalho. Né? É só o trabalho que possibilita esse jovem ser educado e ter disciplina. Uma pedagogia extremamente perversa, não pensamos em outra, né? Forma que não o trabalho. Então por isso que o tema do trabalho também é fundamental. Então, só vimos como é tratado, né, nesse período colonial a dita criança abandonada, enjeitada, exposta, e aí aqui só uma disposição, né, do Código Criminal do Império, do tratamento agora para aquelas infratoras, para aquelas que cometem crimes, né, ou contravenções. Por que o Código Penal? Né? Criminal, na verdade. Porque, como a gente está mostrando aqui, a gente só vai ter uma legislação especial para o tratamento da infância a partir do século XX. Até o século XX, o encaminhamento era pelo Código Penal. Né? E aqui a gente tem o primeiro código. Então o Brasil, né, se independentiza, vira nação aí em 1822. Em 1830 a gente tem o primeiro código chamado Código Criminal do Império. E no Código Criminal do Império a gente tinha lá a disposição de que, né, não se julgarão criminosos os menores de 14 anos. Ou seja, aparentemente, então, pelo esse código, aquelas crianças até 14 anos seriam o que a gente conhece como inimputável. Ou seja, não respondem pelos seus atos. Né? Entretanto, não era bem assim. Né? Por quê? Porque logo em seguida, no artigo 13, a gente já tinha de que, mesmo aqueles menores de 14 anos, que se comprovasse que quando eles cometeram os crimes, eles obraram com discernimento, eles poderiam ser encarcerados até os 17 anos. Então, no fundo, nesse período, no período colonial, as crianças respondiam pelos seus atos, pelos crimes, a partir dos 7 anos de idade. Porque aqui era menor de 14, mas os 7 anos, né, é uma noção já romana de incapaz que é a ideia da idade da razão. A partir dos 7 anos, teoricamente, a criança já é adulta. Vai pro exército. Né? Não é mais criança. Ela já está na sua idade da razão. Até 7 anos não. Então, no fundo, teoricamente, nesse período, as crianças acima de 7 anos já respondiam pelos seus crimes. As acima, ou seja, entre 7 e 14 anos, elas responderiam pelos seus crimes se comprovasse que quando elas agiram com discernimento. Né? Vamos guardar um pouquinho essa ideia de discernimento, porque a gente vai ver como que a doutrina, a jurisprudência entendia o que era agir com discernimento, quando a criança agia efetivamente com discernimento. Essa é uma questão, né? Então vimos no sentido da criança abandonada, o tratamento da criança dita infratora, ou seja, respondia a partir dos 7 anos, e o trabalho no período colonial. Aqui a gente só vai... É o sonho das discussões de redução da maioridade penal hoje. Né? Não precisa nem, como comentado na mídia, ir buscar exemplos no Irã. Mas a própria história brasileira já trouxe essa história de violências de uma imputabilidade, uma responsabilização penal da infância a partir dos 7 anos. Então a gente já tem essa experiência na nossa história. Na questão do trabalho, aqui a gente vai tocar na lei do ventre livre, né, de 1871, que né, aí é uma crítica nossa à historiografia que estuda a questão da infância, que ela não dá muitas vezes muita atenção, né, no que concerne a questão da infância, a lei do ventre livre. Todavia, a lei do ventre livre, no fundo, foi a primeira lei de regulamentação do trabalho infantil. E por quê? Se a gente observar a lei, a gente vê que no fundo de ventre livre não teve nada. Né? Então, por exemplo, segundo o artigo 2, lá, a disposição da lei, dizia o seguinte: a criança, a partir daquele momento estava livre, né? A partir daquela lei estava livre. Todavia, ela ficava, o senhor teria escolha
ou ficaria com ela até os 8 anos, e aí aos 8 anos ele poderia entregá-la para o Estado recebendo uma indenização de 600 mil réis, ou ele poderia ficar com essa criança até a idade de 21 anos, todavia se utilizando dos trabalhos gratuitos dessa criança. Então, de fato, não tivemos aí uma libertação, e as crianças que porventura o senhor não quisesse, receberia lá a sua indenização, seriam passadas para as instituições, e as instituições também teriam essa prerrogativa de utilizar o trabalho dessa criança até os 21 anos de idade. Então, no fundo, não foi uma libertação, foi uma regulamentação do trabalho infantil, aí no caso das crianças livres e libertas agora, né? Então, nesse âmbito do trabalho, seria essa lei que a gente Então, a Lei do Ventre Livre, né, de 1871, tanto a Lei do Ventre Livre quanto a do sexagenário, que quem completasse, o escravo que completasse 60 anos de idade, podia ter a sua alforria, desde que ele pagasse também uma indenização de 600 mil réis e permanecesse prestando serviços à municipalidade durante mais 5 anos. Primeiro que a expectativa de vida era de 30 anos, né? Então quem conseguisse chegar aos 60 anos já estava... Então vocês imaginam que essas leis, né, que como a gente está colocando aqui, na verdade não libertavam efetivamente, eram leis chamadas, leis que faziam parte de uma... o que na época foi chamado de abolição progressiva, né? Era uma forma de negociação, né, em relação à libertação dos escravos, mais lenta, quase parecido com aquele slogan da ditadura, abertura lenta, gradual, restrita. Né? Em relação à abolição, a gente fez mais ou menos a mesma lógica, né? Foi uma negociação que efetivamente não libertava os escravos, né? Então, só para considerar que essas legislações, que são estudadas, mas não são reconhecidas, principalmente no caso da Lei do Ventre Livre, como a primeira legislação. Geralmente é entendido pela historiografia as leis, a legislação, os códigos. Código menorista, o Código de Menores de 27, como o Beto vai falar mais pra frente pra gente. Mas a gente contesta e já coloca a Lei do Ventre Livre como a primeira legislação efetivamente que regulamenta o trabalho. E foram várias as legislações que regulamentaram o trabalho ao longo do século XIX, com a Lei de Locação de Mão de Obra, né? Mas isso a gente pode deixar para um outro momento que a gente for discutir trabalho, mais por Então, né, em virtude desse tratamento, a gente começa a ter, né, algumas críticas, né, principalmente aí, após a instauração da República. Né? Então, em 1889, a gente tem a República e a gente começa a ter uma crítica, por exemplo, muito forte ao tratamento dispensado às crianças. Obviamente não uma preocupação no sentido de que tadinha das crianças, né? Mas uma preocupação mais mesmo funcional. Né? Então você tem, por exemplo, falas de senadores republicanos nesse momento, defendendo que, olha, a mortalidade na roda dos expostos é imensa, as amas de leite, a gente tem amplas mortalidades, temos que acabar com esse negócio de ama de leite, isso aí está ligado ao atraso, né? Temos que regulamentar. Então começa todo um discurso no sentido de que, olha, o tratamento até então dispensado às crianças é um tratamento, o Estado está totalmente ausente, ou seja, só as santas casas, né, a caridade que está cuidando, o Estado está ausente e nós estamos perdendo essas crianças. Crianças, inclusive, que poderiam ser muito úteis aí à nossa nação. Então você tem falas, por exemplo, de senadores no púlpito dizendo, olha, essas crianças que estão morrendo na roda dos expostos dariam ótimos soldados. Por quê? Porque, imagina, são crianças que não têm vínculos afetivos. Então ela seria aquele que, no fronte de batalha, ela seria destemida, ela iria com o peito aberto, porque não tem ninguém a se ligar. E uma infantaria, inclusive. Uma infantaria. E aí começa muito fortemente esse discurso, né, essa noção, o nascimento, como a Dani coloca aí, de várias revistas especializadas discutindo a questão da infância, principalmente médicos, fazendo crítica ao tal do aleitamento, né, a falta do aleitamento materno, fazendo crítica à ama de leite, fazendo crítica à forma de cuidado, e aí a partir disso a gente tem ainda no discurso, né, o surgimento, de certo modo aqui, do que a gente denominou aqui de fase assistencialista filantrópica, né?
Filantropia, a palavra filantropia, ela é obra do iluminismo. O que significa filantropia no iluminismo? Seria uma obra não confessional, ou seja, seria uma obra pautada em ciência e não na caridade. Então, as instituições filantrópicas, como a PUC, por exemplo, né, que é filantrópica, seriam instituições que ajudam, né, e colaboram, né, com a sociedade, mas que não tem esse cunho caritativo, mas teria um cunho científico, né, um cunho também mais ligado aí à questão médica. E aqui, por exemplo, a gente tem a entrada de médicos, né, fortemente aí no discurso, tentando. Então você vai ter, por exemplo, Moncorvo Filho, que é um personagem... Inclusive o surgimento da pediatria, né? Da pediatria, Moncorvo Filho, Leonídio Ribeiro, figuras aí médicas importantes nesse período. Inclusive tem um livro bem interessante, não sei se a gente trouxe, o Machado? O Machado também, né, sempre traduzindo um pouco aí a nossa sociedade brasileira, mas o alienista, né? O alienista tenta traçar um pouco o nome do livro é Machado de Assis, A Loucura e as Leis, Direito, Psiquiatria e Sociedade, em 12 contos machadianos, Daniel Martins de Barros. Depois, quem quiser dar uma olhada. Que é, na verdade, o Machado, por exemplo, ele vai mostrar, nesse ponto, inclusive alienista, mostrar claramente essa associação, né, do direito, por exemplo, com a medicina. Né, e a força, muitas vezes, que isso vai ter, por exemplo, no controle social. Aqui só uma questão, uma observação mais, talvez, que pelo fato aí dos nossos estudos, né, que pode levar a essa conclusão, eu não sei se o que eu vou falar tem pertinência, mas o que percebe a partir desse momento, e aqui a gente começa a ter, inclusive na historiografia, uma utilização muito forte do Foucault no estudo, né? Porque seria aí aquele momento do casamento aí entre a lei, entre a medicina, ou seja, seria de certo modo um germe da tal sociedade disciplinar, né? Aquela sociedade mais sutil, aquele controle mais sutil. E aí só, apesar de a gente também trabalhar com autores que têm essa linha, fazer aqui só uma ressalva no sentido de que o que a gente vai ver, inclusive, posteriormente ao longo do século XX, é que essa legislação que foi criada e essa união, e teve mesmo uma união aí do direito com a medicina, então você vai ter, por exemplo, nos tribunais, o nascimento das equipes técnicas, né? Os assistentes sociais, os psicólogos, os psiquiatras ajudando o juiz na decisão, né? Entretanto, no fundo, o Foucault, a análise talvez dele para o Brasil, teria que ser um pouco matizada, né? Porque no Brasil, diferentemente da França, e aí aquilo, né, nós curadores temos que se preocupar com a particularidade, no Brasil não foi tão sutil assim, né? Então talvez essa sociedade disciplinar que o Foucault viu, né, esse controle mais sutil, seja mais claro na França. No Brasil, a gente teve sem dúvida nenhuma tentativas de controles, principalmente pela ordem médica, aí, um controle mais sutil, mas o que prevaleceu mesmo foi a repressão nua e crua, a violência nua e crua nas legislações, inclusive, o que não sugere muita sutileza nessa conformação de um Estado mais disciplinar, mais sutil na forma do controle. Né? Aqui o controle mesmo, a gente vai ver, escancarado. Então daí a historiografia, inclusive, faz essa ressalva muitas vezes, apesar do Foucault ter uma presença muito forte, eu falo, né, a perspectiva dele nessa questão, né, da infância, são raros, por exemplo, que vão tentar fazer uma reflexão dessa questão numa perspectiva mais marxista, né? A gente utiliza muito Engels, geralmente vai no Foucault, mas há de se fazer essa ressalva aí, feita não por nós, mas a própria historiografia já aponta um pouco essa questão, né? Mas, não sei se isso aqui. A fase assistencialista filantrópica, né? Então começa esse discurso médico, né? Essa ideia de uma regulamentação. Então nós vamos ter, né, a partir desse momento aí, de fato, todo o surgimento, né, das primeiras legislações, né? Isso, os primeiros regulamentos. Então nesse momento que a gente tem, por exemplo, a regulamentação da ama de leite.
Então a gente vai ter já nos primeiros códigos penais a regulamentação, aquilo que a Dani colocou. Ou seja, a Magilei tinha que ter uma carteirinha, tinha que ter anotado todos os patrões que ela trabalhou, tinha que fazer exames regulares, porque os médicos queriam acabar com a Magilei. Todavia eles viram que não haveria possibilidade, então eles começaram uma regulamentação mais efetiva aí da questão da época. A roda em Portugal foi extinta em 1867. No Brasil, as rodas vão permanecer mais um século, né? Então vão durar até em torno de 1950. Né? Então, só para a gente ter uma noção. As rodas foram substituídas em Portugal pelos hospícios de menores. Né? Só para a gente ter uma noção do que era o hospício, ele era dividido em 4 sessões. Ao determinar que os pais e as mães, nos hospícios deveria existir uma enfermaria de maternidade destinada a parturientes que, salvo os casos de absoluta impossibilidade, seriam obrigadas a criar os filhos recém-nascidos e pagar a cota devidamente estabelecida. Bom, seriam 4 sessões, né? Uma sessão dos expostos, uma sessão dos expostos, outra dos desvalidos, como a gente falou, daquelas famílias que não poderiam cuidar, e uma outra dos que cometiam crimes, as crianças e adolescentes que cometiam crimes, e uma outra que seria uma espécie de, pela primeira vez, surgiria a creche, que seriam crianças deixadas pelas mulheres trabalhadoras enquanto trabalham. Né? Então seriam 4 sessões. Inicialmente, em Portugal, se substituiria a roda dos expostos, dada o grau de mortalidade infantil, que chegava a 80% das crianças. Era muito alto. Então, por isso, inclusive, que as críticas elas tinham um argumento forte, né, em relação, claro, que era muito mais também uma perseguição à ama. No caso, era a miséria produtora de tudo isso, mas era responsabilizada a ama. Né? Então, os hospícios passaram a substituir. Como Portugal resolveu a questão da exposição do abandono de crianças? Diminuiu muito o índice de Portugal quando Portugal passou a estimular que as crianças ficassem com as mães, pagando, em vez da ama, pagando o estipêndio para a própria mãe, ou seja, uma licença maternidade de 4 anos. Uma licença maternidade de 4 anos reduziu a quase 0 o número de exposição de crianças em Portugal. Só para a gente, porque a gente faz essa discussão nos cursos, porque é importante a gente colocar essa questão da diferença do tratamento, né? O que efetivamente promove o abandono da infância. Então, deixa eu só continuar. Então, nessa perspectiva, né, que eu falei, da gente tentar trabalhar então nos vários períodos, como era o tratamento da infância abandonada, da infância infratora e da trabalhadora. Né? Aqui a gente é o nosso segundo Código Penal, né? Que é o Código Penal republicano. Então, em 1889 é proclamada a República, obviamente não dá para manter o código do período monarquista. Então, cria-se lá o Código Republicano, um código extremamente violento, né? Com artigos claramente de criminalização de movimentos populares e assim vai, né? E no artigo 27 a gente tinha essa disposição. Então quem não são criminosos, ou seja, os nossos inimputáveis nesse período? Os menores de 9 anos e os maiores de 9 e menores de 14. Então teoricamente, mudou-se muito pouco em relação ao código anterior. Né? Ou seja, quem então aqui respondia se caso cometesse crime? Teoricamente a partir dos 9 anos. Se comprovasse que aquela criança de 10 anos, quando agiu, ela tinha discernimento, respondia, normalmente como adulto, né? A partir dos 9 anos. Né? E aí aqui a gente tem uma grande mudança que veio observada pelo Boris Fausto naquele livro O Crime Cotidiano, né? Em que, se nós percebermos, aqui essas crianças, então, acima de 9 e menores de 14, que obraram com discernimento, ou seja, sabiam o que fazia quando agiram, né? Elas eram recolhidas pelo código anterior a estabelecimentos correcionais. A partir daqui, elas são recolhidas a estabelecimentos disciplinares industriais. E por que isso, vai dizer o Boris Fausto? Na verdade, porque nesse período a gente tem, né, o início aí da nossa industrialização, o primeiro surto industrial no Brasil, e
A base, né, dos trabalhadores nesse período eram as mulheres e as crianças. Né? As crianças estavam trabalhando nas fábricas do George Street, dos Matarazzo, a partir dos... só aqui, já deu. Cadê? Eu queria achar a fotinha do Matarazzo lá. A partir dessa idade. Então o Boris Fausto vai dizer, obviamente, que essas crianças agora, elas não são recolhidas meramente em uma casa de correção, mas elas são recolhidas a institutos disciplinares e industriais para já saírem com uma profissão, né, para poder trabalhar na fábrica do George Street. Mas uma questãozinha importante dizer que esses estabelecimentos disciplinares industriais eram departamentos dentro da fábrica, in limine a fábrica. Né? Então, eram a própria fábrica. E aqui a gente tem o início, no fundo, do que a gente chama de pedagogia do trabalho. Né? A partir desse momento aqui, qualquer forma de possibilidade de ressocialização do jovem, né, é por meio do trabalho. Isso está até hoje no Estatuto da Criança e Adolescente. O juiz lá, a criança pode não estudar, mas trabalhar tem que trabalhar. A questão, ninguém se questiona o trabalho a que o jovem está sujeito hoje, mas ele tem que trabalhar. O juiz não pergunta se o jovem lá de Cidade Tiradentes acorda 3 horas da manhã para estar em Guaianazes 4, para estar aqui na nossa padaria, que a gente toma café aqui na 9 de julho, às 7 da manhã. Não pergunta a qualidade desse trabalho para o jovem, mas o trabalho é fundamental. Né? Sem o trabalho, então, não encerra a medida socioeducativa. Não encerra a medida. Então, a proposta, né, de uma pedagogia do trabalho já nasce aqui. E isso vai se prolongar ao longo aí, do século XX. Aqui a gente tem também, só rapidinho, uma outra noção criada aqui muito forte, que é a ideia de menor. Né? Até aqui, a ideia de menor está muito ligada àquele indivíduo que não tem capacidade civil ainda. Ou seja, aquele que não pode assinar um contrato, que não pode alugar a casa. Né? A partir daqui, a ideia menor começa a adquirir a ideia de um indivíduo marginal, ligado à pobreza. Então, não à toa, essa noção ainda se mantém. Apesar do ECA ter extinguido o tal termo menor, né, porque hoje, à luz do ECA, todos são crianças e adolescentes, mas o termo menor ainda está aí. Né? Então, quando você se refere ao jovem infrator, não é o adolescente infrator, é o menor infrator. Agora, se esse jovem é da classe alta, aí é o adolescente. Né? Então, essa marca que a gente vai ver, ainda se permanece. Uma distinção, que nós vamos ver aí a seguir, foi uma distinção feita pelo próprio Estado. O Vargas, ele cria o SAM, que é a Secretaria de Assistência ao Menor, e o Departamento Nacional da Criança. Ou seja, o Vargas, por uma política de Estado, ele distingue as crianças brasileiras em menores, filho da classe trabalhadora, e crianças. Tratado no âmbito da Secretaria Nacional de Criança, que era presidida pela primeira-dama, Darcy Vargas, que era também presidente da LDA, né? E que o tratamento, no caso, era de saúde educacional. O SAM era jurídico punitivo. Era policial. Né? Então, essa marca, essa distinção, né? Inclusive tem um texto bem interessante da IBCD, né? do LIBCD, que ela vai colocar que a burguesia sempre buscando, né, obviamente, distinguir as crianças dela das crianças da classe trabalhadora. Você tem isso na França. Então, quando Napoleão universaliza o ensino público, a burguesia logo corre criar os seus liceus, para as crianças estudarem. Né? E essa diferenciação da burguesia sempre há. Então, ela vai discutir a questão, por exemplo, das aptidões naturais. Nessa ideologia nossa, que a gente muitas vezes ainda acertado, né? Aquela coisa, o Neymar nasceu para jogar bola. Né? O filho do médico famoso lá, ele já desde criança ele tinha uma capacidade incrível, por exemplo, fazer cirurgia. Já o filho do mecânico, ele sabe decora e salteado o nome das peças de um carro. Nasceu já para ser mecânico. Então ela vai mostrar como a burguesia também cria a ideia, né, de aptidões naturais, justamente para conformar um determinismo. Ou seja, o filho do mecânico, ele tem o dom, ele nasceu para mecânica. Né? O negro, ele samba maravilhosamente, então tem que ser sambista. Né? O filho do médico já nasceu operando, fazendo cirurgias, tem o dom para medicina. Isso é uma forma, obviamente, de conformar. E ela vai observar no ECA
que a partir do ECA, quando o ECA institui que, olha, agora não tem mais menor e criança, agora todos são crianças e adolescentes, você já percebe na grande mídia o nascimento dos suplementos. Kids, Teen, que agora a classe média e alta, os filhos são kids, são teens, os nossos são crianças e adolescentes. Você percebe isso lá nos anos 90, o nascimento dos suplementos com o nome inglês, né? Então agora a criança do Ike Batista é o kids e depois ele vira teen, né? Ele é o teen. A nossa é a criança que vira adolescente, né? Quando não menor, porque geralmente é menor mesmo, não tem muito. As mães, inclusive, a gente dá palestras às vezes com as mães, a gente muitas vezes acha que eles adoram, dá pena, né? Por exemplo, o que tem o filho, e a mãe que sente isso na carne, odeio, dá pena, e sabe muito bem que essa palavra menor tem um peso pejorativo muito grande, né? Mas só rapidinho, falei isso, né? Aqui a gente tem a criação que eu estou falando dessa categoria menor. Então quem seria o menor, né, a partir desse momento? Até 14 anos, criança. De 14 a 17, nesse período aqui, corresponderia ao nosso adolescente. Até hoje a gente vai ver que o ECA faz essa distinção. Até 12 anos, criança. De 12 a 18, adolescente. E a gente vai ver o porquê dessa distinção. Essa distinção nada mais é uma distinção para fim de resposta penal. Porque nós vamos ver que no fundo a imputabilidade no nosso país é a partir dos 12. Ou seja, o jovem, por que o ECA distingue entre criança e adolescente? Porque, por exemplo, a Convenção Internacional fala que todo mundo é criança até 18. Por que o ECA distingue entre criança? Porque no fundo, a partir dos 12 anos vai responder com pena, né? Sobre o papinho da medida socioeducativa. Mas isso a gente vai chegar lá. Então aqui a gente cria essa figura do menor, né? Que é dos 14 aos 17. Percebam, esse menor, que porventura comete crimes, ele responde como adulto. Todavia, o código aqui, ele definia o que é chamado de pena de cumplicidade. Então o juiz aqui nesse caso, diminuía a pena desse jovem para 2/3 da pena do adulto. Mas respondia, ia... Não, aqui ele ganha no código anterior, aquele maior de 7 anos que cometesse crime e comprovasse discernimento, responderia com a pena até 2/3 do adulto, se o juiz quisesse. O juiz podia dar uma pena igual a do adulto. A partir do Código de 1890, que é o Código Republicano, o juiz é obrigado a dar para esse jovem a pena 2/3 da que caberia ao adulto. Aí ganha obrigatoriedade. Mas está indo para a cadeia aqui, né? Não à toa, aqui da Esmeralda, né, um quadrinho desse chama livro. Mulheres e Menores no Trabalho Industrial, os fatores sexo e idade na dinâmica do capital. Esmeralda Blanco Moura. É um estudo especializado nisso, que é bem interessante, que traz esses dados. E aqui, se vocês repararem, o número de menores, que seria essa faixa aí, dos 9 aos 14 que se comprovasse discernimento, né? E dos 14 aos 17. O número de menores, por exemplo, nas cadeias públicas de São Paulo. E só vai crescer. Então, em 1900, perceba, é 1/6 quase dos maiores. Então, nós temos 6.000 de maiores na cadeia e 1.000 de menores junto nas cadeias. 1915, metade das cadeias públicas, que é o que a redução da maioridade está querendo fazer, né? Metade dos maiores, né, são menores que estão na cadeia, né? Então, a partir dessa constatação dessas crianças convivendo aí com os adultos nas cadeias públicas de São Paulo, a gente